The time has come for action. The time has come to believe or don't believe. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Mais uma vez estamos aqui neste programa. A hora tem chegado aqui de Curitiba, nessa terça-feira. Um dia muito bonito aqui em Curitiba. O sol saiu, estava muito maravilhoso. E estamos vivendo nessa hora mais maravilhosa ainda, que estamos nesse tempo onde sabemos que a vinda do Senhor está à mão. Estamos muito contentes, muito felizes de termos a oportunidade de sermos parte desta grande mensagem que o Senhor tem nos enviado neste último dia. Sabemos que as coisas estão se cumprindo rapidamente e muitas profecias estão bem diante de nossos olhos, de maneira muito clara, se cumprindo, e isso nos alegra muito, alegra os nossos corações, e eu creio que alegra o seu coração, sendo parte desta noiva, sendo parte deste povo que foi chamado por Deus nesta última hora, né? Neste último momento, nessa última oportunidade, onde toda a humanidade foi dada a oportunidade para que aceitasse a graça e a misericórdia de Deus. Mas claro que nós sabemos que só aqueles que tinham os nomes escritos no livro da vida do Cordeiro viriam ao conhecimento ou teriam a revelação da palavra de Deus nessa hora, pelo simples fato de que eles são parte de Deus, né? Uma parte de Deus que cada um de nós tínhamos desde antes da fundação do mundo, antes que Deus criasse qualquer coisa, qualquer átomo, qualquer árvore, nem mesmo a terra, ele já tinha nós na sua mente. E é por isso que nós, sendo este atributo eterno de Deus, quando fomos manifestados aqui em uma maneira caída, Deus, através da sua palavra, tem nos restaurado e está nos trazendo a estatura plena do homem perfeito, através da mensagem que foi enviada de Malaquias 4, 5, o seu profeta que havia sido profetizado que viria nesta hora. No último programa nós estávamos falando sobre Apocalipse 7, e eu não sei se eu tenho conversado com alguns irmãos e eu estou tentando fazer de uma maneira mais simples possível, mas eu acho que está ficando um pouco muito, vamos dizer assim, muita informação de uma vez só. E a intenção, claro que não é essa. A intenção sempre é tentar ajudar alguém e para olhar para a palavra de Deus. Eu acredito que o ministério verdadeiro, assim como nós fomos ensinados pelo nosso profeta, é de que nenhum homem tem ministério próprio, né? Nenhum homem hoje tem um ministério. Eu não acredito que um verdadeiro ministro de Deus tenha um próprio ministério, mas ele está debaixo de um ministério que nos foi enviado, ou que nos foi manifestado, primeiramente através do seu profeta. E debaixo desse profeta tem um povo, que é a noiva do Senhor Jesus Cristo, né, da qual nós somos parte. E esse povo, debaixo deste ministério, que nem sequer era do mensageiro da sétima era. Esse ministério não é o ministério de William Branham. É o ministério do Senhor Jesus Cristo, é o ministério do Filho do Homem, que foi mais uma vez manifestado nos dias finais, aqui para o povo gentil. Assim como Deus havia lidado com os judeus por aproximadamente 2000 anos, e no final daquele período de quase 2000 anos, de Abraão até Jesus, Deus traz a manifestação da sua pessoa em carne, na sua própria carne, na pessoa dele mesmo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Esta visita estava sendo era para ser manifestada entre os próprios judeus, porque o próprio Deus havia profetizado ou havia dito que ele assim o faria. Mas que desta feita ele não precisaria mais vir no seu próprio corpo de carne, porque ele já havia oferecido o seu corpo em sacrifício. E por isso ele prepara um profeta que desde seu nascimento a coluna de fogo o acompanhava, para que ele pudesse cuidar daquele corpo, porque a obra do Senhor Jesus Cristo seria efetuada naquele profeta. Mas nós sabemos que a mesma obra que foi efetuada no profeta também é efetuada na noiva. Desde o dia que nós nascemos,
nós temos tido um anjo que tem nos acompanhado, nos guiando por toda a nossa vida, por mais incompreensível que ela tenha sido para mim ou para você, mas no plano de Deus, Deus havia determinado de que Ele nos restauraria de maneira plena através dessa grandiosa mensagem que nos foi enviada. E é por isso que nós cremos que o mesmo ministério que Elias teve, Eliseu está tendo agora. O mesmo ministério que Jesus teve lá nos dias da Galileia, ele teve mais uma vez aqui, e lá quando ele teve o seu ministério na Galileia, logo ele teve os seus discípulos e a igreja do livro de Atos, onde saiu evidenciando a característica ou a manifestação do Deus vivo, né, os sinais, as maravilhas. Deus nesta hora tem feito a mesma coisa quando ele tem se manifestado entre nós através de um profeta. E agora nós, na sequência, estamos aqui manifestando mais uma vez a igreja Ômega, manifestando os mesmos sinais e as mesmas maravilhas da igreja Alfa. Como eu disse, eu não acredito que eu tenha algum ministério próprio, mas estou aqui apenas para tentar te encorajar, que você volte a olhar naquilo que já foi dito através do seu profeta, que Deus disse através do seu profeta. Então, isso nos dá uma segurança tremenda de que nós não precisamos confiar na palavra de homem algum, mas podemos simplesmente confiar na eterna palavra de Deus que foi nos entregada através deste grande mensageiro que esteve entre nós. E agora esta mesma voz que uma vez passou por aquele instrumento de Deus tem se esparramado, tem se aumentado nos membros daqueles que são a noiva do Senhor Jesus Cristo. Não é verdade? Então, aquele mesmo espírito, aquela mesma pessoa, porque lá não era simplesmente um espírito como foi nas eras, mas foi a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, a influência da pessoa do Senhor Jesus Cristo na vida daquele mensageiro. Ele era tão rendido ao Senhor Jesus, a tal ponto de que ele não vivia mais, mas Cristo vivia nele. Assim como Paulo disse lá na primeira era, ele podia dizer a mesma coisa, que não era mais ele que vivia, mas era Cristo vivendo nele. Então a mesma vida que Cristo teve foi vivida através deste mensageiro, e é a isso que nós estamos retornando nesse dia, este povo que é chamado a noiva do Senhor Jesus Cristo. Nós também sabemos que nós não somos uma denominação. Muitas vezes as pessoas elas prestam tanta atenção em qualquer outra coisa, menos na palavra de Deus. Nós não temos um programa, eu não acredito que a nossa igreja aqui, o nosso povo, do nosso companheirismo, em Toledo, em Curitiba, em Foz do Iguaçu, em Cascavel, e nas cidades, todos os irmãos que são atendidos, e nas demais cidades também, aqueles que têm companheirismo conosco, mas esse companheirismo eu não acredito que seja em volta desta igreja, ou de uma placa, ou de qualquer coisa parecida. Mas nós cremos piamente de que Deus tem chamado indivíduos entre vários grupos esparramados pelo mundo inteiro. Não existe uma igreja certa. Essa ideia é uma ideia denominacional, e é por isso que o profeta, quando ele veio, ele foi tão contra os sistemas organizacionais denominacionais. Porque nós não cremos em uma denominação, nós não cremos que existe um povo denominado, ou um povo organizado chamado povo da mensagem. Mas nós cremos sim que entre este povo, que se diz ser da mensagem, lá está a semente eleita, esparramada pelo mundo todo. Então o programa de Deus foi esse, de que nesse terceiro êxodo, ele tiraria um povo para fora do Egito, e quando esse povo saísse para fora do Egito, ele os tentaria, no sentido de os provaria, para que cada um viesse a manifestar aquilo que eles realmente eram desde o princípio. Jesus sabia que Judas seria o traidor e que ele foi o próprio instrumento onde Satanás esteve para o entregar na mão dos malfeitores e o crucificarem. Contudo, foi ele quem o chamou naquela chamada para quando eles viessem naquele grande êxodo. Aqui estamos nós mais uma vez, e nós temos chegado agora à maturidade, onde toda a semente está chegando à sua maturidade. Nós sabemos agora, através dos frutos, nós conhecemos qual árvore é por causa dos frutos que está se gerando em cada uma delas. Nós passamos da estação
de onde as árvores estariam dando apenas os seus ramos, não é? Agora nós chegamos nos dias da própria manifestação do fruto, que é a colheita. Nós estamos vivendo no dia da colheita hoje. Então, é um tempo muito importante, um tempo muito interessante, muito maravilhoso que estamos vivendo. E eu sei que você está feliz, porque se você ama esta palavra, nós sabemos que esta palavra é Deus e é a única coisa que pode realmente saciar as nossas almas. É a revelação desta sagrada palavra de Deus. Muitas vezes nos dá um temor tremendo apenas de aproximar nesta palavra, porque nós sabemos o que é esta palavra. Nós não brincamos com a palavra de Deus e nós queremos ser o mais sincero e mais honesto possível, não só em nossas vidas, mas também na nossa aproximação para com a palavra de Deus, nesse dia onde nós temos visto todo tipo diferente de vozes aí fora, e vozes que parecem ser vozes verdadeiras, mas quando você realmente traz ao filtro da palavra, nós descobrimos que alguma coisa anda muito errada por aí fora. Não é verdade? Que Deus possa abençoar os verdadeiros homens de Deus que estão carregando a palavra de Deus nessa hora e que possa nos ajudar também, que possa nos dar mais da sua unção através da sua palavra, porque Deus não faz nada a não ser pela sua palavra, que possa continuar nos fortalecendo, nos dando coragem e para passarmos estes últimos minutos dessa grande hora que nós estamos vivendo. Se você notar, o nome desse programa é A Hora Tem Chegado. Agora, nós sabemos que Deus, no seu grande plano, ele havia determinado a sua manifestação para os gentios, e essa manifestação para os gentios está chegando ao seu final, onde não há mais tempo. Nós temos chegado realmente ao final da dispensação dos gentios. Nós sabemos que o profeta fala, e a Bíblia fala, das 12 horas. E quando nós falamos da 11ª hora, que é justamente disso que nós estávamos falando no programa passado, a 11ª hora é a última hora do dia. Porque da 11ª, quando chega na 12ª hora, e aí inicia-se um novo dia. Então, entre a 11ª hora, o começo da 11ª hora, e a 12ª hora, é onde todas as coisas são consumadas. Não é? Eu gostaria de chamar a atenção para vocês, já que nós estamos falando disso, que nós estávamos falando sobre Apocalipse capítulo 7 no programa passado, e nós vamos continuar falando, mas hoje eu quero aproximar-me de um ângulo diferente. Quero ir bem devagar, e eu quero me certificar de que vocês estão entendendo aquilo que o profeta está dizendo. Tem algumas citações aqui, também queremos acompanhar pela Bíblia. Você sabe que Apocalipse 7, no verso 2, né? Verso 1, 2, posso ler aqui o verso 2, depois vamos rever, diz assim: E vi outro anjo subir da banda do sol nascente que tinha o selo de Deus vivo, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Este anjo que aparece aqui é o mesmo anjo de Apocalipse 10, 1. É o mesmo anjo de Apocalipse 10, 1. Não tem 2 anjos, não tem 2 Cristos, não tem 2 deuses, nem 3 deuses. É um Deus só, não é? Mas em Apocalipse 7 está lidando justamente com o início ou a abertura do 6º selo. Então, quando se inicia o 6º selo, como nós dissemos também antes, o 6º selo é a vinda do anticristo, porque nada teria acontecido aqui se o anticristo não estivesse aqui. De acordo com as profecias de Daniel, isso viria nas asas do assolador. Então, quando ele viesse, quando ele sobe do abismo, todas essas coisas começam a acontecer. Não é verdade? Então, nós vemos que tem 2 anjos, o anjo forte que está descendo em Apocalipse 10, 1, e você vê ele aqui antes de Apocalipse 10. É isso que eu quero chamar a atenção. Eu quero dar uma olhada hoje um pouco como assim nós já fizemos nos programas passados, o que aconteceu no início da era de Laodiceia. Não é? Então, em Apocalipse 7, no versículo 2, e vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos,
a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Então, vamos ver Apocalipse 10, no versículo 1. Né? Apocalipse 10, no versículo 1. E vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Esta aparição, aqui, em Apocalipse 10, 1, compreende desde o início da sua descida, até ele pôr os pés sobre o mar e sobre a terra, até ele tomar o seu povo aqui embaixo e subir novamente. Porque são três coisas que acontecem nessa última etapa, nessa última era, nessas últimas três festas que acontecem no sétimo mês, na sétima era, dentro da sétima era, ou do período da sétima era, três festas aconteceriam ali. As três festas finais das 7 festas. Então as três primeiras festas eram a Páscoa, depois eram os pães ázimos, as primícias. No primeiro mês acontecia 3 festas. Depois tinha um longo período de 7 sábados, né, no entremeio, que tipifica as 7 eras da igreja. E no final desses 7 sábados, aí iniciava-se o 7º mês. Quando iniciava-se o 7º mês, o primeiro dia do mês era a festa das trombetas, que ia até o dia 10, que é Apocalipse 10. E até o dia 10 era o dia da expiação, e depois no dia 14 era a festa dos tabernáculos, que realmente é a mudança dos corpos. Agora, nós vemos aqui então que Apocalipse 10 compreende desde o início da era de Laodiceia. Se você ler o capítulo inteiro, você vai ver a aparição primeiro do anjo forte. E depois aparece o anjo terreno, que é o 7º mensageiro, que é Elias, que é a águia que estava prometida que viria nesta era. Mas eu quero chamar a atenção para vocês aqui, que primeiro quem aparece é o anjo forte. Antes de William Branham nascer, naquela manhã, em abril de 1909, antes dele vir à vida, antes dele nascer, o que acontece? Ou quando ele estava nascendo, a coluna de fogo já estava lá, antes dele ter chegado. Não é verdade? A coluna de fogo já estava lá. E tem mais. Em 1906, o Espírito Santo já havia sido derramado. E quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo não é o próprio Deus? Ora, se Deus tinha sido derramado aqui embaixo, então estava havendo um derramamento do Espírito Santo aqui embaixo também. Né? Só que tudo isso que acontece, tenha em mente que acontece durante a sua descida. É por isso que lá em Tessalonicenses, quando fala do rapto, quando fala da vinda do Senhor, a vinda do Senhor é um grande período de tempo. Assim como na primeira vinda foi um grande período de tempo, que cobria 3 festas, a festa da Páscoa, a festa dos pães ázimos e a festa das primícias, que era a ressurreição no domingo. Aquilo compreendeu um longo espaço de tempo que incluía a vinda de João Batista mais o Messias. Lembre-se, era João Batista mais o Messias. Estas duas coisas compreendia a vinda do Senhor. Você fala, mas como assim? Claro, antes de João Batista nascer, o anjo já havia descido para falar com Maria e já havia descido para falar com Zacarias, que era o pai de João Batista. Então tudo aquilo ali compreendia já a vinda do Senhor. Porque, irmãos, o segredo que se compreende, que está de trás da vinda do Senhor, é de que a única coisa que vai nos tirar dessa terra é fé. Fé de rapto. Não qualquer fé, mas a fé de rapto. E a fé ela só vem de uma maneira, através da revelação. Agora capte isso aqui. Se a única maneira de sair daqui é através da fé, e a fé só vem através da revelação, e nós sabemos que só tem um que pode dar revelação, que é o próprio Deus, então isso significa que Deus teria que vir até nós para dar esta revelação em primeira mão. Porque um homem não pode dar, eu não posso dar revelação para você e você não pode dar revelação para mim. Mas tem uma coisa que eu posso fazer. Se eu estiver debaixo da unção do revelador, que é o Senhor Jesus Cristo, eu posso apontar você para a palavra que é Jesus Cristo, e assim ele pode lidar com você e você pode ter a revelação. Essa é a maneira provida por Deus. Não foi assim nesta era? Deus não enviou um mensageiro para nós? O que o mensageiro fez? O que João Batista fez? O primeiro Elias, lá para os judeus. Ele apontou a palavra. Ele disse assim, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que esse Elias desse dia fez?
Ele não fez nada mais a não ser apontar o cordeiro. Mas depois que ele aponta o cordeiro, aí é um relacionamento direto entre Deus e a sua esposa. Não tem mais o mensageiro no meio. O único papel do mensageiro é apresentar o Messias para nós. E depois que ele apresenta o Messias para nós, ele sai de cena e agora o relacionamento é entre marido e esposa. Aquela estrela que apareceu para os magos. Quando eles viram aquela estrela, nós sabemos que a estrela é o mensageiro. Ela brilha durante a noite. Estava anunciando onde o Messias estava. Mas depois que aquela estrela guiou eles para até onde o Messias estava, a estrela desapareceu, porque agora eles haviam encontrado o Messias. Nesta era, este mensageiro tem nos apontado para Cristo, a palavra, a revelação da palavra. Quando nós encontramos a palavra, nós encontramos o nosso companheiro, nós encontramos o nosso marido. Nós, sendo a sua esposa, finalmente chegamos para receber o quê? Para receber o poder vivificador, a fé de rapto, para que possamos sair daqui. Então são 3 coisas que acontecem. Existe uma descida, existe uma aterrissagem, a descida, uma aterrissagem, existe uma embarcar e depois existe uma saída daqui, que é a decolagem. Então ele aterrissa, ele espera a noiva entrar. Nós temos que entrar nessa porta. Nós temos que entrar naquela porta que foi aberta, a qual disse para João, subi cá, João. Depois que você entra nessa porta, então daqui nós saímos para outra dimensão. Ele, Jesus, literalmente não vai por os seus pés aqui. Ele nos encontra na metade do caminho, assim como Isaac encontrou Rebeca no campo. Ele não estava na casa dele, mas também não estava na casa dela. Rebeca não estava na casa dela, mas também não estava na casa dele. Saiu, ele desce para nos encontrar e nós subimos em lugares celestiais para o encontrar no meio do caminho. Então tem uma descida do anjo forte e tem uma subida da noiva. Deus não desce até aqui embaixo. A outra metade do caminho é nós que temos que fazer. Então ele desce, é por isso que ele foi visto a 40 milhas de altura, aquela nuvem quando foi fotografada, mostrando justamente como isso aconteceria. Nós encontraremos com ele na nuvem. Nós o encontraremos na nuvem, não é verdade? Então lá nesta nuvem, que representa ou mostra a dimensão, onde João também foi chamado, como nós vimos no programa, que João, aquele chamamento de João, não é a transladação do corpo. Ali não é a transladação do corpo. Ali é a subida, que acontece antes da transladação do corpo. A transladação do corpo é a última coisa que acontece de acordo com 1 Coríntios capítulo 15. Primeiro nós somos tomados no Espírito. Primeiro nós somos arrebatados no Espírito. E depois nós somos arrebatados na carne. O irmão Branham, quando ele teve aquela experiência que ele estava no oeste, aquela nuvem o tomou. Agora, as pessoas podiam olhar para William Branham. Lá no Tabernáculo Branham, enquanto ele pregava a revelação dos 7 selos, as pessoas podiam olhar para ele. As pessoas enxergavam ele. Mas ao mesmo tempo, William Branham não estava ali. William Branham havia sido tomado para um outro lugar, a partir de onde a revelação de Deus vem. A revelação de Deus só vem através daquela dimensão onde Deus se encontra. Não é verdade? E é para esse lugar que nós estamos indo. Para esse lugar que nós estamos indo. Mas, antes de nós chegarmos lá, Deus tem descido aqui embaixo, através de um mensageiro. Ele tem descido aqui embaixo. Ele tem anunciado uma mensagem. E aquele que crê nessa mensagem vai sendo mudado, vai sendo arrebatado. Vai sendo arrebatado. A Bíblia diz que Enoque caminhou com Deus e não se viu mais. Houve uma caminhada então. Não foi que Deus desceu e no mesmo instante ele desapareceu e subiu. Se você pegar o tipo de Elias no Velho Testamento enquanto ele caminhava com Eliseu, você vai ver que Elias, ele estava caminhando, ele passou por Betel, ele passou por Gilgal, ele chegou no Jordão. Houve uma caminhada. Aí você fala, mas ele foi arrebatado só depois. Não. Elias já havia sido tomado pelo Senhor. A única coisa que ele esperava era que seu corpo fosse tomado e entrasse naquela outra dimensão. Mas ele sabia. Como Elias sabia que ele iria? Porque algo já havia acontecido dentro dele. É isso que está acontecendo com a noiva no mundo inteiro agora. Ela está vindo a essa percepção de que Deus está fazendo uma obra com esta noiva. Não é verdade? Deus está trabalhando
nosso interior primeiro, e a última coisa que é tragada é a morte, que é justamente se trata desta carne, não é? Então, voltando a ver aqui, Apocalipse 10 é desde o começo da descida do anjo até ele pôr os pés aqui embaixo, não é? E depois mais o ministério da noiva, que é a subida, não é verdade? Daí você vai ver ele subindo lá em Apocalipse 4, que lá está retratando justamente o que acontece. Porque quando ele vem e toma o livrinho deste anjo, o que acontece com João? Ele começa a ter a revelação, e é a revelação que tira ele daqui. Agora, nós vimos, deixa eu ler para vocês aqui, vamos ver se eu vou conseguir entrar em um ângulo um pouco diferente, eu acho que vocês vão gostar. O irmão Brana falando sobre justamente isso, falando sobre esses anjos que aparecem, porque lá em Apocalipse 7, vê o que acontece antes de Apocalipse 10. Mas Apocalipse 10 é um resumo do que aconteceu desde o começo da era de Laodiceia até o final da era de Laodiceia e depois da era de Laodiceia, certo? Então é isso que acontece. O irmão Brand diz assim na mensagem de perguntas e respostas, dia 3 de janeiro de 1954. Para provar isso que eu estou falando para vocês. Depois dessas coisas, eu vi 4 anjos parados nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que o vento não soprasse sobre a terra, nem o mar, nem em árvore alguma. E vi outro anjo descendo do céu, tendo o selo do Deus vivo. Tenha certeza, esta é uma pergunta maravilhosa. Alguém havia feito uma pergunta para o irmão Brando, se você quiser ler na mensagem Perguntas e Respostas 54, a respeito dos judeus. Se quem seria raptado seria os judeus. E quando ele vai responder essa pergunta, é isso que ele diz. Tenha certeza, esta é uma pergunta maravilhosa, vem? Agora, esta é uma cena dramática. Esta é uma cena dramática. João posto aqui. Olha o que o irmão Brando está dizendo aqui. João posto aqui. Agora, longe da terra. Aí, é lá em Apocalipse 4. Ele não estava mais aqui nas eras da igreja. Ele só viu isso na hora que ele subiu. Na hora que João sobe, e ele diz assim, na hora que João sobe, João posto aqui agora, longe da terra, em espírito, olhando de volta à terra, e ele viu 4 anjos parados nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra. Agora, ventos na Bíblia, eu não tenho tempo de correr pelas escrituras para você, mas nós podemos entrar nisto. Se não for respondido corretamente, então eu tomarei isto uma outra hora. Os 4 ventos na Bíblia significam guerras e contendas. Então lembre-se disso. Vento significa guerras e contendas. Assim como nos tempos de Jó. Se lembra? Os ventos vieram e tomaram seus filhos. E vocês sabem o que eu quero dizer. É problema. Vento é problema. Né? Problema sério. Bem? E eu vi 4 anjos. 4 anjos ou 4 mensageiros. Guarde isso. Era 4 anjos ou 4 mensageiros. Eles estavam parados nos 4 confins da terra, nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos. E ele bradou com uma grande voz. Aquele outro anjo, tinha os 4 que seguravam os ventos, e tinha um outro anjo lá que aparece. E nós sabemos que o anjo que tem o selo de Deus só pode ser Deus. Não é verdade? E ele bradou com uma grande voz para os 4 anjos, a quem havia sido dado ferir a terra e o mar. Então aqui esses 4 anjos estão lidando com a destruição da terra. Está lidando, esses 4 primeiros anjos, está lidando com a destruição da terra. E quando esses 4 anjos aparecem em cena para João, ele vê que eles estavam segurando os 4 ventos da terra. Estava segurando. E ele bradou com uma grande voz para os 4 anjos, esse outro anjo, né? A quem havia sido dado ferir a terra e o mar. Agora, escuta isso aqui. Esta é a vinda do Senhor. É disso que ele está falando. Você percebeu? Agora, esta é a vinda do Senhor. É disso que ele está falando. Não é? Dizendo, não firas a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado os servos de nosso Deus em suas testas. Agora, nos 4 cantos da terra, no parágrafo 207, esse que eu acabei de ler é o 194. E agora eu já pulei lá para o 207, para economizar tempo. Agora, nos quatro cantos da terra, segurando os 4 ventos. Em outras palavras, aqui saíram ventos assoprando nas guerras e contendas para virem sobre todo o mundo. Quando que isso aconteceu? Nunca, a não ser a partir da Primeira Guerra Mundial. Então agora ele está identificando quando é que isso ocorre. Né? Quando que isso aconteceu? Nunca, a não ser a partir da Primeira Guerra Mundial. Segurando os ventos.
E eles estavam pelejando, indo para ir dominar o mundo todo. Né? Essa guerra era para atingir o mundo todo e justamente foi isso que aconteceu. É tanto que é chamada a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e a Terceira Guerra Mundial, na qual nós estamos caminhando bem para dentro dessa Terceira Guerra Mundial, bem agora. E agora, aqui vem um outro anjo. Se você observar e referenciar este anjo, ele é o mesmo anjo que saiu em Ezequiel 9. Nós mostramos isso há 2 programas passados, mostrando que este anjo, na verdade, era aqueles 7 anjos, na qual o 7º tinha o tinteiro na sua cintura e aquela caneta para assinalar. Aí você fala, não, mas isso aí é para os judeus. Isso aí é para os judeus. Então você vai ter que voltar lá no livro de Ruth para você entender que Deus não podia chegar na sua noiva, Ruth, a menos que ele fizesse algo por Noemi. A menos que ele fizesse algo por Noemi, ele não poderia chegar na sua noiva, Ruth. Então você vai entender que realmente a nossa salvação vem através de, primeiro, Deus ter dado uma palavra que conservaria os judeus nesta hora final. Agora, eu quero chamar a atenção para vocês, aqui em Apocalipse 7, no verso 1, dizendo assim, que diz que ele clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Ele clamou, ele bradou com grande voz. Então quer dizer, você vai ver que este anjo, que brada com grande voz, também é a mesma voz que dizia isso, a mesma voz que estava falando isso, para que não fizesse aquilo até que ele tivesse assinalado os seus servos, né? É a mesma grande voz, um grande brado de Apocalipse 5:2. É a mesma coisa. Apocalipse 5:2, Apocalipse 10:1 e Apocalipse 7:2 é a mesma cena. É a mesma cena. Então você vai ver que Apocalipse 5 é o princípio da revelação de João sobre o trono, né? Quando ele sobe, quando ele começa a ver sobre o trono. Agora, para nós chegarmos até onde o Cordeiro está, nós temos que entrar por essa porta. Agora, eu não quero me atropelar muito aqui, mas vale a pena eu dizer isso aqui. Entre a era de Filadélfia e a era de Laodiceia, com o batismo do Espírito Santo, a porta no céu foi vista aberta, não é? Só que os denominacionais não sabiam como entrar por essa porta. O batismo veio. Então, quando o batismo cai, óbvio que teve que abrir a porta do céu para que esse batismo caísse aqui embaixo, não é? Mas agora eles tinham que entrar para dentro dessa porta. Essa porta que foi aberta na era de Filadélfia, entre a era de Filadélfia e Laodiceia, ainda é a mesma porta que João entra dentro dela. Porque só tem um grupo, porque João representa a noiva, só tem um grupo que realmente entra para dentro desta porta. Os demais, eles não souberam que a porta estava aberta. Algo aconteceu, a dimensão se abriu para essa dimensão que está aqui, essas dimensões que estão aqui, e o povo não percebeu. Porque eles não eram instruídos na palavra de como se aproximar do trono. Porque lembre-se, para você chegar no trono, você tinha que passar pelos 4 querubins, ou digo, pelas 4 criaturas viventes, não é verdade? Essas 4 criaturas viventes são aqueles anjos que guardam a árvore da vida, não é? Então, antes de nós tomarmos a árvore da vida, nós temos que passar por estes querubins. Eles estão guardando, que é os mesmos querubins que aparecem lá no livro de Gênesis, agora no tempo final, eles protegem. Então, ainda que a porta estivesse aberta, mas eles eram os guardiões dessa porta. E só tem um povo que consegue entrar lá. É o povo que tem a revelação, é o povo que tem a senha debaixo da instrução de um porteiro chamado Elias. Ele foi o porteiro dessa era. Antes de você chegar na porta, que a porta também é uma pessoa, Jesus disse, eu sou a porta. Não é? Então essa porta é uma pessoa, é o próprio Jesus Cristo. Antes de nós entrarmos nela, tem um porteiro ali que guarda ou que instrui de como fazer para se aproximar. Aqueles que não seguem as instruções jamais poderão comer do fruto da árvore da vida eterna. Não é verdade? Mas voltando, sem querer desviar muito do nosso assunto aqui, então em Apocalipse 7 nós vimos aqui Apocalipse 5:2, Apocalipse 7:2, Apocalipse 10:1 é a mesma cena. É a mesma cena que está acontecendo. É a descida do anjo forte, desde o começo da era e tudo que acontece depois. Agora, se você notou aqui, ele disse aqui que é a vinda do Senhor. Não é? É a vinda do Senhor.
Esta é a vinda do Senhor. É disso que ele está falando. Dizendo, não fires a terra nem o mar, até que tenhamos selado os servos, nem as árvores, até que tenhamos selado os servos de nosso Deus e suas testas. Agora, aqui vem outro anjo, que é aquele que nós falamos, já vimos lá, quem é esse anjo, que é o próprio Cristo, que vem com toda a sua mensagem, com a mensagem do primeiro mensageiro, do segundo mensageiro, do terceiro mensageiro. É por isso que em Ezequiel 9 aparece justamente 7, né? Mas aqui está falando que é um anjo, mas é um anjo. Por isso que lá em Apocalipse 5 você vai ver que o cordeiro era um cordeiro, mas tinha 7 manifestações da vida daquele cordeiro, da pessoa daquele cordeiro, que era chamado de 7 espíritos, não é verdade? Então, nós estamos entendendo o que acontece durante esse tempo. Ezequiel 9 acontece justamente durante Apocalipse 9. Apocalipse 9 compreende desde o começo da era até o mensageiro. Até a aparição do mensageiro. Então, Apocalipse 9 é do começo da era até a aparição do mensageiro. E depois Apocalipse 10 é desde a aparição do mensageiro até a aparição da noiva. Que a noiva ela só aparece em cena depois. Não é verdade? A noiva de Cristo veio depois do mensageiro. Ele falou a palavra, mas nós viemos à manifestação depois que ele saiu de cena. Eu mesmo nem tinha nascido. Não é verdade? Aqueles que dormiram durante o seu tempo, e antes de nós encerrarmos o programa hoje, eu quero mostrar que quando o irmão Brana teve a visão das teofanias, ele disse que ele viu 2 grupos, não um grupo só. Ele viu 2 grupos. Tem 2 grupos ali. Apocalipse 7, João viu 2 grupos ali. Aí o irmão Brana disse assim, assim como João, isso aqui está no 5º selo. No finalzinho da mensagem, o 5º selo, o irmão Brana fala, assim como João Batista, assim como João, João, quando foi tomado no dia do Senhor, ele viu 2 grupos, ele viu aqueles que haviam de morrer, né? Aqueles que haviam de dar suas vidas e foram lhes dadas vestes brancas, mas ele também viu aqueles que seriam assinalados, não é verdade? Que são os 144 mil, falando dos judeus. Quando o irmão Brana vai encerrar, ele diz assim, eu acho que isso é uma boa hora para inserir agora algo aqui. E ele começa a explicar. Se eu achar a nota aqui, eu vou mostrar para vocês. Acho que está na minha mão aqui, eu podia até inserir agora. Depois eu acho. Mas ele diz isso, que tem 2 grupos. João, o revelador, viu 2 grupos. Ele viu os mártires, aos quais foram dadas vestes brancas, mas ele viu os assinalados. O irmão Brana viu 2 grupos. O irmão Brana viu aqueles que receberam, que entraram nas suas teofanias, mas viram um povo que não vai morrer aqui na terra, que são os assinalados. Não é verdade? Então aqui na terra tem um grupo dos selados, os assinalados, através da mensagem de 7 mensageiros. Nós temos a marca dos 7 mensageiros, que é o selo de Deus. O mundo tem a marca da besta, que é a mensagem de todo o espírito de Satanás, que tem vindo especialmente nessa última cavalgada, né? Tem vindo nessa última cavalgada através do ministério de 7 reis em especial. Se você ler lá em Apocalipse 17, você vai ver que na última cavalgada de Satanás aparece 7 reis, não é verdade? Onde ela se torna Roma imperial mais uma vez. Então, Ezequiel 9 acontece junto com Apocalipse 9. Aí você fala, mas como assim? Apocalipse 9, versículo 1, Primeira Guerra Mundial. Apocalipse 9, versículo 11, Segunda Guerra Mundial. Apocalipse 10, aparece o mensageiro. Não é verdade? Olha como é perfeito. A Primeira Guerra Mundial veio quando? Logo após o derramamento do Espírito Santo em 1906 na Rua Azusa. Não é? Primeira Guerra Mundial, 1914, logo a seguir. Então, mostrando que assim que aparece aquele anjo vindo do leste, tendo o selo do Deus vivo, trazendo o derramamento do Espírito Santo, porque o selo do Deus vivo é o Espírito Santo, o irmão Brana disse, a Bíblia diz que é, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual estáis selados até o dia de vossa redenção. É o Espírito Santo. Então, quando ele desce trazendo o batismo do Espírito Santo, ao mesmo tempo que ele desce, está subindo do abismo um outro anjo, né, que é chamado de Apolion e Abaddon,
Ele tem duas características ali, não temos tempo de falar sobre isso hoje, mas eles aparecem ao mesmo tempo, um está descendo, um está subindo. Aí começa Apocalipse 9. Apocalipse 9, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Mas antes de chegar à Terceira Guerra Mundial, Deus envia um profeta. Quão perfeito é? Começo da era 1906, Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918. Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. Termina a Segunda Guerra Mundial, né? Termina Apocalipse 9, aparece Apocalipse 10. 1946, na caverna em Greens Mill, aparece um anjo, não é verdade? Aparece um anjo lhe dando a comissão para que fosse por todo mundo pregando este santo evangelho, ao qual nós estamos repetindo, profetizando mais uma vez, cumprindo nosso papel da noiva de Cristo, justamente nessa hora agora. Você viu quão perfeito é? Apocalipse 9 é do começo da era da Laodiceia até 1946, com o começo do ministério deste sétimo anjo terreno, através da unção deste anjo que estava descendo, né? E ele começa o seu ministério. Agora, você pergunta para mim, irmão Billy, o que você está falando? Vamos ler aqui. Agora, e de repente veio um som. Irmão Brana falando de Pentecoste, né? Nós vemos que o mesmo Pentecoste que caiu lá no aposento alto, né, 10 dias após a crucificação, 10 dias depois de ele ter dado a última comissão, o Espírito Santo cai, né? 10 dias depois, de repente, aqui na última era existe uma repetição. Lá foi na noiva alfa, aqui é na noiva ômega. E de repente vem um som, o anjo vindo do céu. Você diz, o anjo foi um som, irmão Brana? O que foi que... Aí o irmão Brana diz assim, o que foi adiante de Davi quando ele ouviu a passada nas folhas? Lembre-se quando Davi estava indo na batalha e ele viu as folhas se moverem, a Bíblia diz que foi um anjo. O irmão Brana disse isso aqui para provar que o derramamento do Espírito Santo no começo da era pentecostal, a era da Laodiceia, foi um anjo. É o irmão Brana que está dizendo, está bem aqui, ó. Está na mensagem O Selo de Deus, no parágrafo 258. E de repente vem um som, o anjo vindo do céu. Você diz, o anjo foi um som? Aí ele diz assim, o que foi adiante de Davi quando ele ouviu a passada nas folhas? Nas folhas da moreira, naquela noite, quando ele estava com medo de ir adiante? Ouviu um som do céu como um vento impetuoso passando. Aí ele diz assim, Deus indo adiante dele. O anjo descendo do leste. Isso é o que estou dizendo. O anjo descendo do leste. Antes do irmão Brana nascer, em 1909, o anjo já estava passando por cima das árvores, que estavam prestes a florescer. Não é? Estava chegando o verão. O verão estava se aproximando, estávamos entrando naquela estação, antes do verão, para que trouxesse os frutos, que é essa estação que nós estamos agora. Então Deus vai adiante dele. Então Deus foi adiante de Davi na forma do anjo da aliança. E o anjo da aliança é Cristo. Deus indo adiante dele, o anjo descendo, o anjo que estava lá, descendo do leste, em Apocalipse 7. E repentinamente lá apareceu eles. A eles o Espírito Santo e poder. Pelas ruas se foram, saltitando e pulando e falando em línguas, e com lábios gaguejantes e brados e agindo como bêbados, todo mundo simplesmente regozijando e louvando o Senhor Deus. Não é verdade? É assim que Deus faz quando Ele envia seu poder com o batismo do Espírito Santo. Se moveu bem ali. E a mensagem saiu. Aleluia! E eles gritaram e bradaram e falaram em línguas, e aquela foi a marca de Deus colocada sobre o povo. Não é verdade? Deus pôs a marca naquela era. Deus pôs a marca. E esta é o tipo de marca que Deus vai pôr no seu povo hoje. O mesmo selo de Deus que foi neles lá, debaixo do Espírito Santo. Foi o selo de Deus. Notem, observe, eles saírem, cada homem vindo ao mundo, guerra do mundo, com armas de destruição, para completamente destruir tudo na guerra do mundo. Mas de repente parou. Apocalipse capítulo 7 diz, eu vi 4 anjos descendo com armas de destruição, mas de lá saiu um homem vindo do leste. É uma pessoa, tendo o selo do Deus vivo. Disse, segure os 4 ventos, segure. Por quê? Os judeus não estavam no lugar certo ainda. Glória! Os judeus ainda não estão no lugar certo, como Deus prometeu. E ele lhes disse que eles estariam postos lá.
Ele disse, quando vós virdes a figueira dando seus galhos, saibais que o tempo está próximo. E quando vocês virem os judeus retornando à Palestina, saibam que o tempo está próximo. Esta geração não passará até que todas as coisas se cumpram. Irmandade, nos últimos 7 anos, é a primeira vez que a bandeira judia tem flamulado em 2000 anos sobre Jerusalém. Sim, 2.500 anos. Amém. Os judeus não estavam bem onde eles pudessem, mas ele disse, segure. Segurar por quê? Por que segurar? Presta atenção na resposta do irmão Branham. Segurar por quê? Observe, haviam alguns gentios ainda, entre a era de Wesley e a era de Pentecoste, que tinham que vir antes que o Pentecoste fosse a era da igreja de Laodiceia. Havia uma porta aberta diante da igreja, uma porta aberta para aquele que quiser, venha e beba da fonte das águas da vida de graça. Uma porta aberta posta. Ah, que coisa. E ele disse, segure. Por quê? Agora observe, ele disse, segure. Até o quê? Até que o povo da hora 1/10 venha, o último chamado dos gentios. Então, se você disse que ali é para os judeus, então preste atenção o que Deus estava tentando alcançar através daquela obra que ele estava fazendo com os judeus verdadeiramente. Não é? Agora, observe, ele diz, segure até o quê? Até que o povo da hora 1/10 venha, o último chamado dos gentios. Agora, irmãos, deixa eu voltar aqui, falar. A 7ª era, que é o 7º mês das festas de Israel, no primeiro dia, no começo daquele 7º mês, no começo daquela 7ª era, tocava-se as trombetas, não é? As trombetas tocavam por 10 dias. Durante 10 dias era o tocar de trombetas. Daí no dia 10º, depois de 10 dias, entrava no dia da expiação, que durava menos espaço de tempo. Era apenas 4 dias, não é verdade? Olha, desde o começo da era de Laodiceia, 1906 a 1946, as trombetas tocaram. Todas as trombetas tocaram. Ou 6 trombetas tocaram, pelo menos. Em 1946, as trombetas tocaram e aquilo ali empurrou eles de volta para a terra deles. Não é verdade? Durante 40 anos, que compreendeu a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, que estava dentro desses 40 anos. A partir desses 40 anos, o 7º mensageiro começa a soar a sua mensagem. Acho que está na hora de eu falar mais uma coisa para vocês aqui. Ele começa a soar a sua mensagem. No verso 7 de Apocalipse 10, onde diz, mas nos dias da voz do 7º anjo, o original, na Bíblia em inglês, já disse para vocês algumas vezes, vou voltar a repetir, né? Espero que vocês não se importem. Mas aqui é muito importante, né? Diz assim no original, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele começar a soar. Quando ele começar a soar. Então é desde o começo da pregação. Então a expiação, ela compreende desde o começo do soar da 7ª trombeta, que é o 7º mensageiro, né? Ele é um instrumento que Deus usou para soprar nele e soar o som certo, não é verdade? Então desde o começo do soar da sua mensagem até o final da sua mensagem, ali compreende a expiação, não é verdade? Ali compreende a expiação. E justamente a mensagem que ele pregou, ele já havia profetizado aquela mensagem em 1933, né? Naquelas 7 visões que ele teve. Ele profetizou aquelas 7 visões que eu li para vocês no culto passado, e naquela visão ele viu 7 coisas que aconteceriam, e eu quero só enfatizar aqui, já que nós estamos falando desses 4 primeiros anjos, que quando ele profetizou, o primeiro era o surgimento do fascismo, que era Mussolini. O segundo era Hitler, o nazismo. O terceiro era Stalin, no comunismo. Não é verdade? E ele disse que esse espírito ele engoliria. Quer ver? Ó? Deixa eu ler para vocês onde é que ele fala isso. Aqui está. Vamos ver. Ele engoliria. Aqui, ó, está na mensagem a fé que uma vez foi dada aos santos. É muito bom essas citações, porque é muito, né, muita informação, mas talvez, se a gente volta a pensar nessas coisas depois, nos ajuda muito. Ele diz assim, ó, falando daquelas visões.
Agora, haverá 3 grandes ismos, os quais estão agora em existência, lá em 1933, quando ele estava profetizando. Agora, haverá 3 grandes ismos, os quais estão agora em existência. Um deles é Roma, o qual é o fascismo. E um deles está na Alemanha, o qual é o nazismo. E o outro é a Rússia, o qual é o comunismo. Eu disse, estes grandes ismos são os espíritos imundos que saíram da boca do falso profeta. E os dragões e assim por diante se unirão, falando coisas que não deveriam, e eles vão se bater um no outro, até que finalmente acabará em um ismo. E eu predigo que isto será o comunismo, que é o que nós estamos vendo hoje. A Rússia, esse comunismo engoliu, em outras palavras, a combinação de fascismo e nazismo deu no que nós temos hoje. Então você imagina que coisa terrível é esse poder que está no mundo hoje, que é o poder que vai destruir a Igreja Católica Romana, de acordo com a palavra de Deus. Isso aqui, e o comunismo queimará a cidade do Vaticano. E, quando ele dizia, eu predigo que isso será o comunismo, que vai acabar em um ismo, né? Esses outros dois, e acabaria no comunismo, e o comunismo queimará a cidade do Vaticano, está na mensagem, a fé que uma vez foi dada aos santos, no dia 1º do mês 5 de 1955. Agora, nós sabemos, deixa eu falar uma coisa bem interessante aqui, mais uma das coisas interessantes que nós estamos falando, né? Lá em Apocalipse 17, quando está falando dessas nações que entregariam o poder para a besta, eu acredito que está em Apocalipse 17, aqui, 17, 16. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta, e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo. Que é justamente a visão que o Mombrana teve aqui. Então é bíblico. E também está no livro de Daniel. Tinha 3 reis, e diante daquele um rei, aqueles 3 reis caíram. Não é verdade? E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta, e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento, e tenham a mesma ideia, e que deem a besta, que tenham a mesma ideia, que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de quem? De Deus. Então aquilo que saiu da boca de Deus vai ser cumprido. Mas até então, eles estão debaixo do domínio dessa própria besta. Mas o verso que eu estou tentando achar aqui é... Vamos ver onde é que está aqui, eu não marquei. Veio na minha cabeça. Ah, está aqui, ó. Apocalipse 17, 12. Veja o verso que está encontrado isso aqui. 12. Entre 11º e o final do verso 12, acontece isso aqui. E os 10 chifres que vi são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Isso aqui, muita gente acha que vai acontecer. Isso aqui já aconteceu. Isso aqui já aconteceu. E os 10 chifres que vi são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Isso aqui foi lá no início, quando o Vaticano se tornou um império, quando deu entrada na 11ª hora, porque a Primeira Guerra Mundial era quase a 11ª hora, o irmão Brana disse. Era às 11 horas do mês 11, né? Faltando 11 minutos para as 11 horas. Então era quase a Primeira Guerra Mundial. Quando chega a Segunda Guerra Mundial, um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial, 1929, 1930, 1933, ali é o começo da 11ª hora. Dentro dessa 11ª hora é onde isso acontece. Onde esses 10 chifres que vi são 10 reis que ainda não receberam o reino, ali eles receberam o reino. Ali eles receberam o reino. Ali, Benito Mussolini veio em ascensão ao poder. Ali, na mesma hora, veio Hitler ao poder. Ali, na mesma hora, veio Stalin ao poder. E sabe o que é mais interessante? Sabe o que é mais interessante? Que ali, enquanto isso estava acontecendo, naquela mesma hora, essa unção que saiu da boca do falso profeta, né, que é o falso profeta, que é o anticristo, que é o Papa, quando isso sai da boca dele, na criação, na instituição do Estado Vaticano em 1929, aquele mesmo poder que estava nele, quando ele fala aquilo e concede aqueles poderes que sai da boca dele, através do comando da boca do verdadeiro profeta, né, daquilo que Deus tinha já na sua palavra, através do derramamento do Espírito Santo,
Quando ele fala aquilo em Apocalipse 16, 13, que são aqueles 3 espíritos imundos na esfera política agora, não na esfera religiosa, estou falando da esfera política. Sai 3 espíritos, e o irmão Branham disse aqui que esses 3 ismos são os espíritos imundos que saíram da boca do falso profeta, que é o fascismo, o nazismo e o comunismo. Eles recebem esse poder de ditadores, porque eles não eram reis. Benito Mussolini era ditador. Hitler era ditador. Stalin, ditador. E sabe de uma coisa? Naquela mesma hora, essa unção espalhou-se pelo mundo inteiro, inclusive os Estados Unidos da América. Lá, o presidente que eles tinham era o presidente Roosevelt. E o Roosevelt foi o único presidente da história dos Estados Unidos que cumpriu 4 mandatos. Ele cumpriu 4. Isso também é o espírito ditador, porque a democracia não permitia isso. Mas ele, por estar no meio da guerra, ele acabou usando disso, mas foi uma unção, e o irmão Branham fala dele. Que esse presidente americano, ele recebe essa unção também, assim como vai para o mundo inteiro. Porque esses 10 reis, esses 10 chifres que são os 10 reis, o irmão Branham diz que são 5 reis das nações ocidentais e 5 reis das nações orientais. E ele disse que aqui, ó, se você não crê, deixa eu citar para vocês aqui, ó. E vocês notaram bem agora, na última hora. Olha o que o irmão Branham disse. E vocês notaram bem agora, na última hora. Que última hora? A 11ª hora. Não tem mais horas depois da 11ª. Chega a 12ª, o relógio começa de novo. Vocês notaram bem agora na última hora, lá atrás, começou a 11ª hora, onde nesta última grande conferência, onde Khrushchev com as 5 nações do leste e Eisenhower, que daí já era outro presidente, foi depois da guerra, esse aqui já era em 1960. E Eisenhower, o líder das 5 nações do oeste representados, e os dedos da imagem não se misturavam. E Khrushchev tirou seu sapato e bateu. Bateu ele. A mente espiritual captaria aquilo na hora, vem na mesa, entende? Não se misturam. A próxima coisa é a vinda da pedra que foi tirada da montanha sem mãos que rolará no reino gentil. Será terminada. A mensagem é por quê? De 1960. Isso foi antes da abertura dos selos. Claro, que foi a descida da pedra de coroa. Mas aqui tem mais uma citação para vocês. Eu espero que não fique muito enjoativo, mas é muito importante essas citações. Olha essa aqui, ó. Aqui. Vamos ver. Vamos ver. Tá aqui, ó, onde ele fala do... Olha a profecia que o Senhor me deu em 33 como aconteceria. Eu estou tentando chegar num lugar aqui, vamos ver se eu consigo. Olha a profecia que o Senhor me deu em 33 como que aconteceria. Eles permitiriam as mulheres a votarem. Né? Então, a maneira de Satanás trabalhar. Quando ele quer atingir um objetivo, ele tem que trabalhar. 7 coisas, e 5 delas já aconteceram. A próxima coisa foi uma grande mulher, uma igreja, que tomaria esses Estados Unidos para governar. Então, onde chegou o fim, era a última visão. Era o tempo do fim, disse. Eles teriam uma máquina que podia dirigir sozinha, e eles não tinham motorista nela. Eles só aperfeiçoaram ela. Disse, 11 anos que a linha de Maginot fosse construída. Eu disse, os alemães, a América simplesmente irá à guerra, né? O presidente Roosevelt será o mais mau caráter de todos os demais. E é verdade, ele foi. Sem querer machucar. Estou te dizendo, não é democrata, é de Deus, qual estamos falando. Eu não sou nem democrata, nem republicano, eu sou um cristão. Ele disse isso na mensagem, nós não tem português. Isso aqui é a mensagem das eras da igreja, só que a que ele pregou no tabernáculo. Isso não foi colocado no livro das eras, mas na mensagem. Na mensagem, a revelação de Jesus Cristo, do dia 4 de dezembro de 1960, o parágrafo 405. Ele disse que Roosevelt, dos presidentes americanos, foi o mais mau caráter. E ele vai dizer por quê. Ele vai dizer por quê. Agora, veja o que aconteceu. O presidente Franklin D. Roosevelt levou a América ao partido da Inglaterra. Quis fazer média com a Inglaterra.
com Winston Churchill, que era o primeiro-ministro. É verdade. A Alemanha nunca... Hitler nos indicou. Nós a indicamos. E jogou o mundo todo numa guerra. Ele está dizendo aqui que Roosevelt, quando ele fez aquilo, ele jogou o mundo inteiro numa guerra mundial, a Segunda Guerra Mundial, né? Para causar uma guerra. Os alemães construíram a linha Maginot, onde lá, qualquer veterano aqui sabe o que é lá, né? O que a América levou lá na linha Maginot. Foi uma batalha terrível, morreram milhares. As mulheres, dados o direito do voto, elegeram o presidente Kennedy com o voto da mulher, o homem errado, do que resultará ao controle total da Igreja Católica nos Estados Unidos. E então a bomba vem para explodir ela. E agora, vocês estão entendendo? Então, irmãos, voltamos às visões. Tinha que sair da boca de Deus a permissão, assim como nós vimos lá no livro de Reis, no capítulo 22, eu acredito que veio da boca de Deus a permissão para que aquele que veio do fundo do abismo atuasse. Quando ele sobe, ele começa a atuar. Então ali nós vemos aqueles 4 anjos. Anjos são mensageiros. Nós vamos ver que essas unções se manifestaram em 4 pessoas aqui na Terra. Essas unções se manifestaram em 4 pessoas. As 3 primeiras foram justamente aqueles 3 ditadores. Benito Mussolini, Adolfo Hitler e Joseph Stalin. E o 4º daqueles homens que fizeram parte dessa grande guerra mundial foi Roosevelt, foi o americano. Porque quando ele se uniu, com a Rússia, porque ele teve que se unir com a Rússia para lutar contra a Alemanha. E quando ele fez isso, veja o que o irmão Brana diz aqui, ó. Falando de Josafá agora, como que este grande homem foi lá debaixo de grande empolgação, ele se uniu com os mornos, com os fronteiriços, e pensava que estava fazendo algo grande. Pensava que Deus estava abençoando a ele, não é verdade? E não percebendo que bem ali, ele estava trazendo todo este grupo com ele. O quê? Nosso grupinho de Judá aqui em cima, que desceria, se uniria e nos uniriam com os grandes bandos de Israel. Que povo poderoso vamos ser, né? Falando de Josafá. E olha o que ele diz aqui agora. Aí está você. E esta é bem a linha de engano que o diabo está usando bem agora para trazer o anticristo. Tão certo quanto eu estou parado aqui em cima disso, na plataforma. Nós uniremos nossos esforços juntamente. Nós não podemos fazer isto. Como que pode 2 caminharem a menos que estejam de acordo? Mombra disse, isso não pode ser feito. Este Estados Unidos fazendo a mesma experiência e o mesmo erro. Quando se uniu com a Rússia lá atrás, na hora que estavam quase prontos para terem a guerra, e nós atacamos com a Rússia contra a Alemanha. E agora nós vemos o que nós conseguimos. Está vendo? O que é que nós conseguimos? Eles têm nossos aviões e todos os nossos segredos, e nossas bombas atômicas e tudo mais encontrados lá, para estourarem em cima de nós. A mesma coisa acontece pelo espiritual. Nós estamos vendo na esfera espiritual hoje a mesma coisa aconteceu. Onde homens se uniram com homens errados e a coisa ficou do jeito que estava. Isso aqui está no parágrafo 96 ao 98 da mensagem A Invasão dos Estados Unidos, do dia 9 do mês 5 de 1954. Não é? Agora, então aparece ali esses 4 anjos que aparecem ali, esses 4 mensageiros que aparecem em Apocalipse 7. Agora, você fala assim, não, mas esses 4 anjos é o espírito do anticristo, através da liberação ou da permissão da boca de Deus para que viesse. E ele disse, mas não destrua completamente até que nós terminamos de assinalar aqueles que hão de vir. Mas conforme ele vai assinalando, a cidade começa a ser destruída. Conforme Deus começou a assinalar o povo nesta era, mais destruição vem, porque os demais rejeitaram, né? Espero que seja fácil de entender isso aqui. Então, aparece esses quatro anjos ali, esses 4 mensageiros, e esses 4 mensageiros, na visão de 33, ele profetiza sobre eles. Ele fala assim, mas ele não falou sobre Roosevelt? Falou sim. Quando ele fala que ia resultar
Alguém fez algo que ia resultar em os americanos levarem uma surra muito grande dos alemães. Isso significa que a América ia guerrear contra os alemães. Sendo que ele diz aqui que os americanos não tinham negócio nenhum, não tinha nada que ver com a Alemanha. Deus protegeria a América, sem que ela precisasse usar de política e se aliar com a Rússia. Mas claro, quando eles se arredaram da palavra de Deus, né, através da rejeição da mensagem pentecostal na sétima era, óbvio que eles acabaram colhendo o que eles haviam plantado. Aqui estava o que eu queria dizer sobre esses 10 reis que aparecem na última hora. Esses 10 reis aparecem só na última hora. E esses 10 reis são 5 do mundo ocidental, 5 do mundo oriental, debaixo de uma liderança maior. Quem é essa liderança maior? No mundo oriental, Rússia. No mundo ocidental, Estados Unidos da América. Quer ver onde é que o Mombrana disse isso? Aqui, recentemente, com essas conferências que eles têm tido, na ONU, né? Lá estava o senhor Eisenhower, que era o presidente americano que veio depois de Roosevelt, depois que a guerra terminou. E Khrushchev, que se encontraram aqui nos Estados Unidos. Khrushchev era o líder do Estado russo. Que se encontraram aqui nos Estados Unidos. Eisenhower representava todas as nações ocidentais e Khrushchev representava todas as nações orientais. E vocês notaram, não tinha nada que eles diziam que podiam concordar. Khrushchev arrancou o seu sapato e bateu ele na mesa e tudo mais. Bem, você não sabe que isso cumpre exatamente o que o profeta disse? Sabe o que Khrushchev significa na Rússia? Significa barro. Você sabe o que Eisenhower significa em inglês? Ferro. Ferro e barro. Que era lá aqueles dedos da estátua lá da visão de Daniel, né? Que não se misturava. Lá tem a aplicação na esfera política, na esfera religiosa e na esfera demoníaca. Hoje nós estamos vendo só a esfera política, porque nós estamos falando do fim do mundo, da destruição da terra. Ferro e barro, o leste e o oeste. Né? Então, o leste e o oeste. Os dois dedões da visão de Daniel. Nós já estamos no fim, amigos. Isso aqui está na mensagem O Sonho Incerto, do dia 29 do mês 4 de 1961. Né? Então, para provar que essas nações... Se você está pensando que essas nações vão aparecer ainda, que vão entregar o poder, isso já aconteceu. E nós vimos aqui no nosso país, nós vimos aqui na América do Sul, quando isso aconteceu, aqui também veio essa unção. Pela primeira vez na história do Brasil, nós tivemos um ditador que foi Getúlio Vargas, na década de 30, começo da década de 30. Não é verdade? Por quê? Isso foi no mundo inteiro. Foi no mundo inteiro. Porque veio do cabeça o falso profeta, quando ele se usurpou, tomou finalmente o lugar do Filho de Deus, e ali foi o começo da plenitude, o começo da plenitude da encarnação da pessoa de Satanás no falso profeta, que culmina agora, de acordo com as Escrituras, nós estamos na última parte dessa encarnação do anticristo, como nós estamos na última parte da encarnação do Deus vivo na sua noiva, no seu povo. Não é verdade? Agora, para nós encerrarmos, que o meu tempo já está terminando, espero que não seja muita informação. E o que nós estamos falando aqui, na simplicidade, é o processo, ou toda a sequência da vinda do Senhor. Onde ela inicia e onde ela termina. Então ela inicia desde a descida deste anjo, lá no começo da era de Laodiceia. E você lembra que o Mombrana disse ali que aquele vento forte que caiu em Pentecoste era um anjo. Aquele mesmo anjo que havia caído em Pentecoste em 1906 estava passando sobre a terra, indo adiante do seu profeta, inclusive encontrou o seu profeta em 1914, né? Ou 1918, se eu não me engano, quando ele tinha 7 anos de idade. Encontrou o seu profeta, 1916, né? 1909 até 1916, ele estava com 7 anos de idade. Este anjo passou por cima daquela árvore e falou com ele, para que ele nunca bebesse, nunca fumasse ou corrompesse seu corpo, provando que aquele anjo já estava indo adiante dele, executando uma obra na era de Laodiceia, e mais tarde encontra com ele, põe os seus pés aqui embaixo. Ele diz que ele ouviu os passos daquele anjo lá na caverna em 1946. Né? Então,
desde o começo do soar da mensagem do sétimo anjo, 1946. Quando é o começo do soar da mensagem deste anjo? 1933 foi a profecia, mas 1946 é onde ele começa a pregar, ou começa a ter o seu ministério depois da comissão deste anjo. E se você perceber perfeitamente, 1906 a 1946, 40 anos, ali 6 trombetas empurram os judeus de volta à Palestina. Ali começa a expiação, porque o dia da expiação, que é em Apocalipse 10, 7, não é um dia literal. No nosso dia, foram desde 1946 até 1965 na pregação e depois ainda na aplicação do sangue na noiva, na sua noiva, que somos nós. Não é verdade? Então, desde que a Bíblia diz aqui em Apocalipse 10, 7, desde que ele começar a soar a sua mensagem, quando ele começar a soar, até o fim do soar da sua mensagem, isso ali compreende o dia da expiação, que nós estávamos falando. E antes disso, de 1946 a 1906, é a festa das trombetas. A única coisa que está faltando para os judeus é a 7ª trombeta. Na verdade, a mesma 7ª trombeta que vai soar para eles em Apocalipse 11, já foi soada para nós em Apocalipse 10, mas eles não ouviram. O profeta queria ir lá soar o dia da expiação para eles, mas Deus disse, não é a hora ainda. Então o que você faz? Não é a hora ainda. A mesma mensagem que tem passado entre os gentios vai passar entre os judeus. Eles já tiveram 6 trombetas soadas, empurraram eles de volta para a Palestina. A noiva, 6 selos, a revelação de 6 selos empurraram nós de volta para a terra de nossos pais. E o 7º selo é a expiação, é o Cordeiro, é Cristo, é o anjo forte, é Deus se revelando para nós, para que aquela vida possa ser transferida para nós, para que Cristo possa viver em nós. Então, nós vemos como é que isso aconteceu, né? Durante esses 40 anos, de 1906 a 1946, e depois de 46, 47, nós temos a primeira gravação da mensagem deste anjo, até 1965. Dentro desse espaço de tempo, foi a mensagem da graça que veio até nós, foi o período da expiação, né, que foi anunciada para nós. Agora, para nós encerrarmos, eu acredito que deu para entender mais ou menos a mensagem, aquilo que eu estou querendo dizer aqui. Espero que eu não tenha complicado muito. Só mais um detalhe. Nós entraremos, se Deus permitir, no nosso próximo programa. De que os 4 primeiros mensageiros da era, Paulo, Irineu, Martim e Columba, as 4 primeiras mensagens deles, né, estão conectadas com os 4 animais. É só você ler em Apocalipse 6, que é a abertura dos selos, que cada anjo abria um selo, não era? Então, o primeiro anjo, primeiro selo, segundo anjo, segundo selo, terceiro anjo, terceiro selo, quarto anjo, quarto selo. Agora, nos primeiros 4 selos, ou a mensagem dos 4 primeiros mensageiros, que foi soada neste dia, trouxe o quê? Trouxe a revelação justamente do anticristo, para que ele viesse e trouxesse o juízo sobre a terra. Porque a maneira de Deus trazer o juízo sobre a terra é soltando essas pragas, esses anjos, para que venham e destruam a terra de acordo com Apocalipse 7. Né? Então, aí se você quiser ver, está em Apocalipse 6, na abertura dos selos, é só você ver que no primeiro selo dizia assim, ó, havendo o cordeiro aberto um dos selos, eu ouvi um dos 4 animais, tá vendo? Primeiro selo, primeiro animal. E havendo aberto o segundo selo, vi o segundo animal. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal. Quais eram esses animais? Então, o leão, o boi, o homem e a águia, não era? O leão revelou o cavalo branco. O boi revelou quem era o cavalo vermelho. O homem revelou quem era o cavalo amarelo. E a águia revelou quem era o cavalo baio, que era a mistura daqueles 3 poderes. Aqui na última era, na era Laodiceia, esses 4 poderes estão reunidos para destruírem a terra.
Ali foi a união desses 4 poderes. É por isso que está conectado com os 4 primeiros selos, né? Então a revelação do anticristo, a revelação deste anjo que sobe do abismo, veio justamente através das 4 unções, que veio através da abertura dos 4 primeiros selos. Aí os 3 últimos selos são especiais. Você vai ver que eles estão separados, né? Você vai ver que eles estão separados. Nós temos a mensagem dos 4 primeiros selos, que eram os 4 animais, as 4 criaturas viventes. Mas se você notar, os 3 últimos selos não está conectado mais com os animais viventes. Está conectado agora com a mensagem dos 3 últimos mensageiros. Lutero, John Wesley e Elias. Um através da mensagem da justificação, outro através da mensagem da santificação e o outro através da mensagem do batismo do Espírito Santo, não é? Que traz o selo de Deus. E lembrem-se, cada um dos selos traz a bênção e a maldição. Quando abre um selo, se um selo é aberto na sua vida, prepare-se, porque a maldição vem também sobre você. A única diferença é que você é selado primeiro antes que as pragas venham. Você sabia disso? Assim que o selo de Deus abre para você, se o selo de Deus abriu para você, a praga que está debaixo daquilo vai vir contra nós. É por isso que nós temos que estar selado com o selo de Deus para que essas pragas não nos achem, né? Então, isso vem para cima de nós e, inclusive, muitas vezes Deus deixa que essas pragas caem sobre as nossas vidas para nos empurrar de volta no lugar onde Deus quer que nós estejamos. Foi isso que ele fez com os judeus. O irmão Branham disse que foi a graça de Deus sobre os judeus. E agora, antes de eu ler os nomes dos irmãos que nos acompanharam, foi feita uma pergunta no programa passado e eu prometi que eu ia responder. Uma perguntinha bem simples. Se o alarido, que é o som da trombeta, são as nossas vidas, ou se aquilo é a nossa vida. É justamente isso. O som da trombeta, que é o alarido, é a nossa vida. Aí você diz, mas como assim? Sim, porque antes de ela ser soada, está seguindo a partitura do grande compositor, que é a palavra de Deus. Cada ato nosso aqui na Terra, involuntariamente, nós estamos cumprindo a partitura do grande compositor, que é Deus. Então, as nossas vidas é um alarido. As nossas vidas é o som certo. As nossas vidas, através de um instrumento certo preparado por Deus, vai emitir o som certo para trazer salvação ou para trazer juízo sobre as pessoas. Espero que nós, mais uma vez, tenhamos sido abençoados nesta noite e procurarei cada vez mais simplificar. Talvez nós começaremos a usar alguns recursos de multimídia, alguns gráficos, alguma coisa assim. Eu só não fiz porque preciso instalar algum sistema aqui para usarmos o computador e para que você tenha um visual, talvez ajude mais a nós compreendermos essas grandes coisas. Você fala assim, mas para que falar de Rússia, para que falar dos Estados Unidos? Ora, irmãos, isso aqui ajuda nós demais a entender o plano de Deus, porque esses são os instrumentos de Deus que Deus está usando nesta hora para trazer o juízo sobre a terra, porque tem rejeitado a mensagem de um profeta. Eu amo essas mensagens e, irmãos, se você pensa que as mensagens antes de 63 é menos valorosa do que as após 63, essa é a maior mentira que Satanás pode colocar no seu coração. Porque sabe por quê? Porque em 63 só foi a confirmação de que aquilo que ele havia dito era a verdade. Não foi uma mensagem nova. Foi a confirmação de que tudo que ele tinha pregado desde 1946, 1947, com a primeira mensagem gravada, até 1963 e depois, era a verdade de Deus. Não havia nada errado com a mensagem do sétimo mensageiro. E talvez mais para frente teremos a oportunidade de discorrer sobre aquilo que as pessoas dizem ser o erro. Na mensagem As Eras da Igreja, aqui neste livro, o profeta disse que este sétimo mensageiro, esse sétimo mensageiro teria o poder da infalibilidade da palavra de Deus. Poder da infalibilidade, infalível. Um homem infalível. Não que o homem fosse infalível, mas Deus sendo infalível, sendo encontrado no ministério daquele homem, a infalibilidade da palavra de Deus tem retornado a nós. Se esta palavra não for infalível, não há rapto, não há perfeição. É por isso que nós cremos em tudo aquilo que o mensageiro pregou para nós. Na verdade, assim como nós cremos na palavra de Deus.
não é verdade? Amamos esta mensagem e queremos sempre estar exaltando, porque sabemos que não é uma mensagem própria nossa, mas é uma mensagem que foi trazida para nós por este grande homem de Deus e que estava escondendo o verdadeiro grande homem, que é o nosso amoroso e amável Senhor Jesus Cristo, que nós tanto amamos, não é verdade? Agora, vamos ver os irmãos que nos acompanharam: a irmã Cladir de Enéas Marques, irmão Valdir e família de São José dos Pinhais, irmão Ismael e família de São José dos Pinhais, a irmã Dalet e Daut de São José dos Pinhais, o irmão Elismar de São José dos Pinhais, a irmã Regiane Munhac de Curitiba, a irmão Marcelo e Regiane também, o irmão Edson Sóis também de Curitiba, a irmã Marli de Curitiba, irmão Elber e Josiane de Curitiba, a irmã Gleci e família de Colombo, no Paraná, a irmã Lindalva de Guaíra, no Paraná, o irmão Sandro de Vera Cruz do Oeste, do Paraná, o irmão Francisco e Terezinha de Jataizinho, no Paraná, a irmã Graziete, a irmã Valdina, o irmão Juraci, de Toledo, o irmão Jair Alves de Toledo, o irmão Guedes e família de Cascavel, o irmão Olivier da Silveira de Cascavel, o irmão Gentil Guilherme de Caieiras, em São Paulo, o irmão Rubens de Souza Brito, de Campinas, em São Paulo, o irmão Aparecido e a irmã Zilda de Cosmópolis, a irmã Denise e a irmã Júlia de São Paulo, né? A irmã Maria e o irmão André de Paulina, em São Paulo, o irmão Norberto da Parnaíba, no Piauí, o irmão Elifas e a irmã Mônica de Macaé, o irmão Evandir e família de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a irmã Ana Rosa, a irmã Nive e a irmã Nádia do Rio Manso, o irmão Ricardo e Esther de Belo Horizonte, o irmão José e a irmã Cleusa Araújo de Citrolândia, Minas Gerais, o irmão Mário Hugo e família de Mossoró, no Rio Grande do Norte, a irmã Rosane, de Novo Hamburgo, o irmão Abraão e a irmã Lídia, de Gravataí, a irmã Margarete, de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, a irmã Sabrina, de São Leopoldo, o irmão Hélio e família, de Florianópolis, o irmão Heraldo e Lucéia, de Forquilinhas, o irmão Ailton Silvestre, de Sara, o irmão Antônio Barabas, do Turvo, o irmão Luiz, a irmã Maria, a irmã Franciele de Itajaí, em Santa Catarina, a irmã Luci e a irmã Emily Araújo, o irmão Matheus Maia, São José dos Pinhais, o irmão Eliezer, a irmã Cida e a irmã Sara de Cascavel, e o irmão Gilson Menezes de Cristina, em Minas Gerais. E hoje aqui contei com a ajuda dos meus colegas aqui, os irmãos, irmão Dovni Palman, irmão Elis Araújo, o nosso diácono, amigo nosso, irmão Miguel Munhac, irmão Hugo Maia, que nos ajudaram, nos auxiliaram nesta noite. Que Deus possa estar com vocês, que Deus possa abençoar vocês na pregação da sua palavra, que vocês tenham uma excelente noite, que vocês tenham um bom dia amanhã, ou que tenham um bom resto de semana, e até nos vermos amanhã, onde eu creio que o nosso irmão Elismar estará trazendo uma mensagem para nós no culto de oração. Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado mais uma vez. Para mim é uma grande honra e um privilégio estar falando para esse povo especial que Deus tem preparado, que Deus tem levantado nesta última hora. Shalom. Boa noite.